Alô, alô. Bem-vindo a mais um devaneio. Tu já sabes como é que isto vai começar, não é? Eu tenho andado a pensar. Porque todos estes devaneios são baseados em coisas que me vão ocorrendo. E tenho andado a pensar que toda a nossa experiência acaba por ser superditada pela intenção que nós decidimos associar. Por exemplo, de certeza que te irás sentir mais confortável em, por exemplo, desculpar alguém se assumires que aquela pessoa teve uma intenção positiva, certo? Alguém comete um erro. Estás no teu trabalho, alguém apaga, desfaz o trabalho que tu fizeste durante semanas, mas tu sabes que a intenção não era prejudicar-te. Tu vais ter muito mais facilidade em perdoar esse erro do que se assumires a intenção de que aquela criatura fez aquilo mesmo para te prejudicar. Porque aí cerra tudo. Porque é que eu tenho que desculpar aquela pessoa? Não quero, incompetente. Por aqui. Okay. Mas isto não se aplica única e exclusivamente às desculpas. Não se aplica única e exclusivamente aos ambientes profissionais. Aplica-se de modo geral. E aplica-se também à maneira como tu escolhes lidar contigo. Ou assim tem sido a minha percepção. Sabes aquela voz, de certeza que sabes, que volta e meia se faz ouvir dentro da cabeça? Acaba por ser muito mais fácil de lidar também com esta criatura se assumires que ela tem uma intenção positiva por trás. Ainda não estás a ver bem como? Pensa comigo. Eu não posso ser a única, e sei que não sou, que volta e meia delinea uma série de cenários na cabeça que nunca por nunca vão acontecer, mas para os quais eu tenho o diálogo já todo estruturado, todo montado, eu sei exatamente o que é que haveria de dizer. Não é? E uma pessoa pergunta-se, para quê? Para quê estar a dar energia? Para quê estar a dar tempo para uma pessoa andar nestas voltinhas aqui dentro, no zum de imaginar as respostas de outras pessoas e de imaginar as respostas que nós íamos dar? E parece de loucos. Parece de loucos, mas é uma coisa mais do que comum. Mais do que comum. Porque isso acontece comigo e tenho 99% de certeza que contigo também acontece, porque se não acontece contigo, acontece de certeza com a pessoa que está ao teu lado. Ok? Uma cena assim do género. Mas vai acontecer contigo, de certeza. É daquelas coisas que é quase limpinho. Pronto, o cérebro, quando não está ocupado, trata de se ocupar com qualquer coisa. E é isto. Eu, por acaso, costumava ter muitos desses momentos até em miúda, enquanto estava a tomar banho, por exemplo. Dava para me imaginar todo o tipo de cenários e mais alguns, porque não havia mais nada para focar naquele momento. Ou assim pensava eu. E esta coisa da intenção é curiosa. É curiosa porque não deixa de ser apenas um pensamento. Mas é um pensamento que detém um poder enorme sobre todos os outros pensamentos que vêm a seguir. E até sobre as nossas ações e sobre as nossas emoções.
é absurdo. Torna-se absurdo na quantidade de poder que este simples pensamento tem. O pensamento da intenção. Porque tu vais escolher reagir e vamos colocar aqui que o intuito é... Vamos colocar aqui a palavra escolha, porque não deixa de ser uma escolha, embora por vezes não me pareça ser tão... Não pareça ser tão nossa escolha porque ou não estamos conscientes da escolha ou ainda não conseguimos ter uma gestão tão forte nossa para que seja de facto uma escolha. Mas nós escolhemos reagir muito à conta da intenção que nós definimos para algo. E é curioso porque mesmo a própria PNL, a Programação Neurolinguística, põe como pressuposto que nós devemos sempre adotar uma intenção positiva. E isto, se calhar, curiosamente agora estou a lembrar-me do outro devaneio entre os otimistas e os pessimistas. E eu acho que, com jeitinho, o otimista procura sempre a intenção positiva. Enquanto que o pessimista, sim, desculpem lá, senhores realistas, acabam por assumir a intenção negativa. De modo geral. Acontece-te uma coisa qualquer. Vamos devanear mesmo à grande e à francesa. É o quê? Vamos assumir que... vamos entrar aqui um bocadinho naquela coisa do destino e afins, está bem? Vamos nos dar esse luxo. Vamos assumir que as coisas acontecem porque existe uma entidade, seja ela um universo, um Deus, seja o que for, ok? Vamos assumir que existe e que tudo acontece por alguma razão. Ou assim me parece ser uma visão otimista, que costuma ser a minha. E o meu pensamento, por exemplo, quando não consegues, por exemplo, uma determinada... Vais a uma entrevista, ok? Não ficas com o trabalho. Querias que alguma coisa acontecesse com muita força e ela não acontece. Se tu assumires a intenção positiva por parte dessa entidade, quer seja do universo, de Deus, whatever it is, eu acho que é muito mais fácil de nós encontrarmos essa closure de não era para ser. Porque existe algo melhor. A intenção é positiva. Eu tive que passar por isto, e eu acho que até já tinha falado, que eu tinha já há imensos anos agora, tinha ido a uma entrevista e eu queria muito ficar com aquele trabalho. E eu cheguei à entrevista, espalhei-me ao comprido, porque estava tão naquela neura de eu quero, que nem sequer parei para pensar 2 segundos para responder às questões como deve ser. Não é que eu não tivesse as habilitações, mas não soube defender as habilitações que eu tinha. E a intenção positiva que eu tirei por trás dessa entrevista falhada foi que se eu não tivesse chocado naquela altura, eu muito provavelmente não tinha aprendido a lição tão cedo, de uma forma tão eficaz, que primeiro, de pouco serve uma pessoa estar a tentar estrangular aquilo que nós queremos. E isto é todo um outro conceito que eu acho curioso, que é: se tu queres algo, tu não podes estrangular essa vontade. Tens que lhe dar espaço. Não é? Tu queres ver uma flor crescer. Tu não a podes pôr num ambiente absolutamente estéril, onde não há sol, não há chuva, não há
vento, não há nada. Não há nada, não podes. Tens que lhe dar espaço para que ela receba tudo o que tem a receber para poder crescer de uma forma saudável. E com as coisas que tu queres alcançar, com aquilo que tu desejas, acaba por ser um bocadinho isto. Tu tens que pôr o esforço, tens que trabalhar para isso, não te enganes. Mas dá espaço à tua cabeça para conseguir atrair aquilo que tu queres. E depois tocando aqui um bocadinho na lei da atração. Pronto. Mas manteres a intenção positiva determina muito a forma como tu depois escolhes reagir. Porque eu podia ter ficado a bater no ceguinho, a mandar o chicote às costas, de pá, que idiotice, como é que eu não consegui, e esta gente, estão todos feitos uns com os outros, só ganham as posições quem vai dormir com seja quem for. Estás a ver o tipo de discurso que as pessoas conseguem entrar? Pronto. Particularmente se adotarem essas intenções negativas. Se escolheres uma intenção positiva, não era para ser. Não era para ser. Eu gosto de pensar que me libertei dos cabelos brancos, se bem que eu tenho, mas dos cabelos brancos tão rápidos e tantos, não é? De noites mal dormidas, de horas a fio a trabalhar numa coisa que se calhar não me ia dizer tanto. E, portanto, como vês, a definição da intenção positiva não se aplica apenas a uma coisa só. Aplica-se às oportunidades que te vão surgindo. Aplica-se a todos os teus relacionamentos, quer seja com mãe, pai, avó, namorado, marido, mulher, cão, bebés. Eu, por acaso, acho que há uma coisa muito curiosa. É, por exemplo, imagina que alguém... Isto agora fez-me lembrar de uma outra história antiga. Eu tinha um livro que gostava muito. E houve uma criança... Eu era miúda mesmo. E houve uma criança que veio à casa dos meus pais na altura e queria mexer no livro. E eu não tinha vontade nenhuma de lhe dar o livro para mexer, porque o livro era meu e eu estimava muito aquele livro. And guess what? Escangalhou-me o livro. O livro ficou tipo destruído. Fiquei possessa. Possessa. Porque eu não queria partilhar o livro, obrigaram-me a partilhar o livro e o livro ficou uma nódoa. Okay? E, como é óbvio, pá, eu era miúda, não tinha sequer um quarto do conhecimento que acredito ter hoje. E claramente naquela altura foi estúpido do miúdo, tu quiseste-me estragar o livro que eu tanto gostava, como assim, como é que te atreves? Eu nunca mais quero emprestar nada a ninguém. Ok? E pá, convenhamos, isto não é um ponto de vista assim tão tosco, não é? Se é o melhor, pá, se calhar não. Porque a maneira como eu escolhi reagir naquela altura acabou por me marcar muito mais, tanto que eu lembro-me perfeitamente da história, acabou por me marcar muito mais do que se calhar eu tivesse assumido uma intenção positiva de... Ele achou tanta piada ao livro, tanto quanto eu, queria conhecer melhor o livro e pá, foi sem querer, acontece, pronto, se calhar deixou cair, uma coisa assim do género, e aconteceu, pronto, e tinha assumido a intenção positiva e isso tinha passado ao lado. Mas não foi isso que aconteceu. E, portanto, isto acaba por tomar uma dimensão muito superior àquela que se calhar seria necessária. Porque ficou mesmo marcado. Ficou marcado. Eu, entretanto, já não sei quem é que era a criança, mal me lembro do livro. Os detalhes, às tantas, passam-me completamente ao lado. Mas a maneira como eu me senti e isso ficou entranhado. Isso ficou altamente entranhado. E tudo porque eu não soube escolher uma maneira mais
pacífica de lidar com a situação, e se calhar esta maneira mais pacífica podia ter surgido se eu tivesse conseguido atribuir outro tipo de intenção. Outro tipo de intenção. E mesmo para além daqueles cenários que nós montamos na nossa cabeça, vamos aqui a um ponto um bocadinho mais a fundo. Mesmo aquela voz que tu se calhar ouves de vez em quando, que te diz para não fazeres, para não arriscares, para não tentares algo novo, porque e o que é que as pessoas vão dizer, o que é que o fulano vai achar, e se tu fazes uma figura de totó, e se, essa voz também tem uma intenção positiva, embora não pareça. Não acreditas em mim? Mas é verdade. A intenção dessa voz passa nada mais, nada menos do que garantir que tu te mantens confortável, que te mantens seguro, que nada de mal te acontece. É esse o propósito. Porque o que é que acontecerá? Ok? Vamos extrapolar. O que é que acontecerá se as pessoas falarem mal? Se calhar não te vais sentir muito bem. A autoestima se calhar vai baixar um bocadinho. O que é que acontecerá se sentires que fazes uma figura de tolo? Se calhar sentes-te gozado, se calhar sentes-te humilhado, não é? Se calhar há aqui uma série de sensações que... Convenhamos, ninguém gosta de se sentir assim. E essa voz está justamente a tentar evitar que tu te sintas assim. É tudo uma questão de intenção. Por isso, não te chateies com essa tua voz. Eu sei que às vezes dá-me uma vontade de andar aqui à pancada dentro da cabeça que nem te passa pela ideia. Juro que sim. Mas nós temos que aprender a lidar melhor connosco. Connosco e com os outros. Temos mesmo. E eu acho que um dos passos mais essenciais para fazer isso acontecer é encontrar a intenção positiva. Fica aqui o desafio. O devaneio está feito. E obrigada por estares aí e vemo-nos por aí.